Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria imensa receber aqui amigos muito queridos, né? Que são estudiosos da doutrina espírita, que buscam o conhecimento, né? E compartilham conosco, né, seus aprendizados. Uma alegria muito grande. E você que está em casa, né? Que bom que você está chegando aí. Muita alegria receber vocês. Essa live tem a intenção de tocar o seu coração, de fazer com que você goste da temática abordada e procure conhecer mais sobre ela. Então, nós estamos muito felizes por Jesus nos permitir participar nessa noite de hoje de uma roda de conversas para tratar um tema tão relevante quanto a Estrada de Emaús. E então queremos cumprimentar aqui os componentes da roda de conversas, né? Hoje nós estamos recebendo aqui Leonardo Arruda, né, um espírita estudioso que tem muitos admiradores aí na internet. Ele é de Limeira, São Paulo. Estamos recebendo o Gustavo Marques, ou Gustavo Silveira, é de Uberlândia, né, também um garoto estudioso muito bacana, temos visto os trabalhos dele, gostamos muito. O Vitor Hugo, né, que já roubou o coração por aqui, né, todo mundo gosta demais dele. Depois da live, a gente recebe dezenas de mensagens pedindo para trazer ele de volta. Que bacana, Vitor Hugo. E o Wesley, né? Wesley de Montes Claros, né? Ele é um estudioso, escritor, tem obras publicadas, inclusive, pela Federação Espírita Brasileira. Ao longo da nossa transmissão, a gente vai comentar alguma coisa sobre. Então, meus amigos queridos aqui da Roda de Conversa, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado, Rubatino, obrigado aos amigos que comigo dividem aqui a roda de conversa, aos amigos de casa também. Uma alegria muito grande, viu? Que possamos ser amparados pelos bons amigos aí. Olá, boa noite, Rubatino, Léo, irmãozinho, Wesley, a todos que estão aí com a gente. Uma alegria enorme estar aqui com pessoas tão queridas. Que Jesus possa nos abençoar e nos guiar nessa noite. Vai lá, irmãozinho. Uma ótima noite a todos os nossos corações. Sempre muito bom estar aqui ao lado do Rubatino e os companheiros. Esperamos que seja uma noite abençoada e que a gente aprenda muito. Boa noite a todos os meus irmãos desta sala, ao público do Grupo Espírita Sheila. É uma honra e uma alegria compartilhar com vocês a noite e um tema de tal envergadura. Que bacana. Então, né, hoje nós vamos conversar sobre essa temática da Estrada de Emaús e lembrando, né, que assim que Jesus volta, né, ao mundo espiritual, né, após a sua saída do plano físico, diante daquele espaço enorme que ficou no coração das pessoas, da ansiedade, das dúvidas, das questões que surgiram, né, os adeptos do cristianismo nascente, eis que Jesus se manifesta, ele se apresenta, né, não a figuras representativas da comunidade eclesiástica daquela época, ou nem mesmo a própria senhora, sua mãe, né? Ele vai se apresentar a uma daquelas criaturas que lhe buscaram para encontrar paz, amor na sua própria vida e renovar suas trilhas. E aí começa a surgir o espaço, né, para se tratar a temática de hoje. Então, eu queria começar mexendo com o menino, né? Perguntar para ele... Então, Vitor Hugo, a Estrada de Emaús é surpreendente, né? A maneira como Jesus se apresenta aos discípulos, né? Naquele retorno, né? Tem todo um enredo, né? Extraordinário, né? De originalidade, né? Que ele não chega dizendo, eu falei com vocês que eu voltava e estou aqui, ele não fez nada disso, né? Assim, é bem curioso, porque quando a gente vai observar as aparições, elas são muito peculiares no que dizem respeito aos detalhes. Então,
quando aparece para Maria de Magdala, Jesus se apresenta ali, possivelmente em uma condição diferente do que até então ela estava acostumada, porque ela não consegue se dar conta de quem se tratava. Em relação aos discípulos, esses que estavam a caminho de Emaús, uma cidadela que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, esses dois que iam, eles também igualmente não identificaram Cristo. Eles não perceberam de pronto que se tratava do Mestre. Então, eles estavam fazendo aquele caminho, aquela trajetória. Naquela época não tinha aviãozinho, nem Uber, nem essas coisas. Então, era a pé, o animalzinho mesmo, que os negócios acontecia. E eles andando, de repente aparece Jesus. E eles estavam conversando, tinha um assunto rolando já. Qual que era? As últimas notícias da véspera. A crucificação daquele homem que era chamado de Jesus de Nazaré. E eles, no meio do papo, eles se dão conta que tinha alguém com eles, e, assim, não é eles que acolhem Jesus. Jesus pergunta, o que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes, né? Porque, assim, imagina, você está caminhando, né? Se você não tem muita intimidade com as pessoas, e os judeus eram disso, você vai permanecer aí na estrada, indo na direção que você tem, você não vai parar para conversar. E os judeus tinham dessas questões, né? Eles eram muito preocupados com a nacionalidade. De tal forma, talvez não gerou uma identificação assim no momento. Então, eles continuaram conversando até que Jesus vai interromper o assunto e perguntar por que eles estavam daquela forma. E eles vão responder, mas você não sabe o que aconteceu? Você que é um peregrino, está andando por aí, não escutou as notícias, né? É até curioso pensar, né? Como que um peregrino vai saber das coisas? Não era mais fácil quem tinha cidade própria, morava em Jerusalém, saber do que alguém que estava andando por aí, talvez não estivesse na hora. Mas o fato é que aí Jesus vai conversar bastante com eles sobre a questão do desencarne, que já estava como que previsto, né, que eles precisariam, diante daquilo, ficar tranquilos. E o papo foi bom, a hora já era avançada, eles chegaram num certo caminho, onde eles iriam rumar para a aldeia. E Jesus ia se distanciando deles até que eles convidam o mestre para estar na companhia deles. E já era a hora da ceia, no momento, né, que eles ali se encontravam, creio que Jesus pede para partir o pão para servir como era de costume. Jesus fazia isso apesar dele não ser o dono da casa, mas ele tinha essa autonomia e se colocava à disposição para servir. E na hora que parte o pãozinho, né, Jesus devia ter um jeitinho de Masterchef incrivelmente especial, as pessoas, os dois discípulos ali, reconhecem e aí eles ficam maravilhados e começam a perceber os sinais da estrada, o que tinha acontecido. E o mais, assim, espantoso é que o coração deles ardia. Eles estavam sentindo-se profundamente mergulhados nesse sentimento bom. Eles vão, posteriormente a isso, Jesus vai partir, eles vão encontrar com os discípulos, agora, né, já ingressando para a carreira de apóstolo, e vai divulgar ali no meio de todo mundo o fato. Então, essa é a passagem em termos literários, como está narrada nos evangelhos. Então, que interessante. Wesley, você que se debruçou demoradamente, né, sobre essa temática, né? Então, como é que você, a primeira vez que você tomou conhecimento, né, da maneira como Jesus se faz perceber naquele retorno, né? Coisa extraordinária, né? De repente, que genialidade, né, que ele teve, né? De deixar que as pessoas depreendessem, elas concluíssem que era ele que ali estava, né?
Porque senão era capaz de alguém querer fazer um buraquinho na mão dele para ver se agora era espírito e não era mais encarnado, né? Eu, essa foi que isso chegou ao seu coração naquela ocasião. Caro Rubatino, quando você introduziu o tema, que foi tão bem resumido pelo Victor Hugo, você fez referência de que Jesus, nesta passagem que Lucas nos conta no seu capítulo 24, não fez a opção por manifestar-se a alguém mais próximo da sua tarefa, de nome conhecido, nem a alguma autoridade da Palestina da época. Nós sabemos que um dos participantes dessa passagem é chamado de Cleofas ou Clopas, mas o seu colega permaneceu com o nome anônimo. Então, eu introduziria a fala a partir do seu registro para lembrar ao nosso amigo, à nossa amiga que nos acompanham à distância, que Jesus tinha em torno de si 4 círculos de companheiros. Como você mencionou, eu tive a oportunidade de buscar aprofundamento nesse tema para o registro num livro que a FEB publicou há alguns anos, Da Manjedoura a Emaús. E no capítulo sobre os apóstolos, nós apresentamos um estudo em que dividimos, então, o grupo em torno do mestre, associados, mas em 4 círculos. Nomeamos o primeiro como sendo o círculo dos adeptos. Quem eram os adeptos? Eram aquelas pessoas que aceitaram a mensagem, reconheceram em Jesus o enviado divino, mas que não foram chamados ao exercício da difusão da mensagem. Temos nesse grupo, por exemplo, os irmãos da Betânia, Lázaro, Marta, Maria, que prosseguiram com a vida, com as atividades privadas, sem assumirem responsabilidades junto à Boa Nova, que não fosse acolher e dar apoio ao Mestre e aos seus apóstolos. Mas, além dos adeptos, que era todo o grupo que ouvia e acolhia a mensagem na alma, nós podemos divisar nas páginas dos 4 evangelhos a presença dos discípulos, porque são criaturas que Jesus indicou ele próprio para a tarefa da difusão do pensamento do Mestre. Nós temos referência aos 72, que são representativos de um grupo bem maior de discípulos. Podemos lembrar que mulheres, de uma forma inaugural na história, eram discípulas de Jesus. Sócrates teve uma grande mestra, Diotima, da cidade de Mantineia, mas Sócrates nunca teve discípulos. Jesus é o primeiro ser que na civilização trouxe para si discípulas. Então, Maria de Magdala tem compromisso com a difusão do Evangelho. E junto aos adeptos, aos discípulos, nós encontramos o terceiro círculo, que é formado pelos apóstolos. Discípulo e adepto são aprendizes. Os discípulos são aprendizes com tarefas na difusão da Boa Nova, a Boa Nova do Reino. Mas os apóstolos, palavra que tem na origem o significado de enviados, são aqueles que vão fruir mais intimamente da convivência e dos ensinos de Jesus. E desses 12, salienta-se um grupo menor, os 3. Grupo formado por Simão Pedro e os 2 irmãos Bonerges, Tiago Maior e João Evangelista. A pergunta, caros amigos e queridas amigas,
A qual desses círculos pertenceriam aqueles 2 membros que viajavam na estrada de Jerusalém para Emaús? Nós sabemos que não estão no círculo dos 13, nem dos 12. Seriam adeptos ou seriam discípulos? Mas o mais importante destacar é que, qualquer que seja a categoria em que estivessem inseridos, eram 2 cristãos saindo de Jerusalém no dia da ressurreição de Jesus, do ressurgimento espiritual de Jesus, no domingo. Tudo isso se passa da manhã ao entardecer daquele domingo. Por que saíram de Jerusalém? O que buscariam em Emaús? Não seria um momento em que esses adeptos, discípulos, deveriam estar mais compenetrados em meditar ou esperar que as notícias da ressurreição de Jesus se confirmassem? Como que Maria de Magdala, a grande protagonista das aparições, segundo João, leva a mensagem do Mestre pedindo que eles se reúnam na Galileia, mas os 2 viajam para Emaús? O que está acontecendo na alma desses 2 companheiros? Então, por aqui eu introduzo a nossa conversação, sugerindo a atenção e as respostas dos demais membros da sala. Que bacana, muito interessante esse primeiro bloco. E aí eu perguntaria aí ao Leonardo, né? Então, Léo, como é que essa história de Emaús chega ao seu coração, né? Como é que você sente, você percebe a grandeza daquele momento, né? E o modo como Jesus se apresenta, né? Wesley me passa numa condição difícil de pensar aqui entre adeptos e discípulos, né? Porque sinto que primeiro, em momentos, estamos nós como adeptos, tentando ser discípulos, vacilamos, vamos para lá e para cá, e o termo que ele traz, adeptos, discípulos, me tranquiliza o coração. Primeiro porque acho que nós estamos nessa fase transitória, né? Entre adeptos, encontrando a verdade da mensagem, né? Da Boa Nova, e de nos tornarmos discípulos para depois continuarmos aos ciclos mais próximos. Mas o que me toca na mensagem é a olhar na mensagem 2 aprendizes aí que vão significar nós, né? Acho que o dia a dia, nós no dia a dia, no caminhar da vida, não percebendo, né? A Jesus agindo através das palavras, através das ações, através dos gestos que chegam até nós através do outro e através de nós mesmos. E uma curiosidade que muito também me toca a alma é pensarmos nessa transição, ao pensar sair de Jerusalém no dia que realmente significava ir a Emaús. Jerusalém, que quando nós buscamos ali na definição, ela vai simbolizar uma alegria, a comunhão com Deus, né? Naquele momento, seria um momento de estarmos mais em comunhão com Deus, de fato. Mas, muitas vezes, esse sendo o caminho, ou esse sendo o que nós deveríamos fazer, nós nos colocamos a caminhos mais obscuros, a caminhos mais dolorosos, que representa aí Emaús. Caminhos errados, que nos afastam, de fato, do Cristo. Então, acho que é esse o grande despertar da mensagem, porque, por vezes, estamos nós de frente para a mensagem e temos buscado outra significação, outro entendimento. E quando pensamos no modo como Cristo se apresenta, nós vamos entender também uma humildade, uma simplicidade muito grande do Mestre. Como já colocado, ele não chega falando, né? Olha, eu falei para vocês. Mas ele chega respeitando, porque aqueles rapazes ainda não tinham compreendido. Mesmo ele tentando falar da mensagem, falar da boa nova, mostrando pelos gestos, pela proximidade, era difícil. Continuavam a lamentar e trazer os olhos fechados ainda. Parece que é o reflexo de nós mesmos, né? Muito interessante.
E aí, Gustavo, eu gostaria de refletir contigo também, né? Assim, nesse bloco, porque é muito importante aquele momento em que Jesus, né? Depois daquele périplo, né, que ele passou, né, aquelas dificuldades todas diante da ingratidão, do esquecimento, e aí no fechamento assim que deixa comovidos, né, os corações mais sensíveis, ele não se esquece, né, Gustavo, daqueles aos quais ele trazia a mensagem, e imediatamente ele volta, né, de um modo bastante diferente, né, de se comunicar, de se apresentar, né? Sim, isso realmente é tocante nessa passagem, e como em outras, né, como o irmãozinho havia colocado, porque Jesus tinha todos os motivos do mundo para apresentar-se e acusar. Ou melhor, a gente vê motivos, né? Talvez ele não veja, mas nós, olhando a situação, vemos motivos para que ele chegasse e acusasse, ou no mínimo cobrasse. Pedro, mas eu te falei que você iria negar, e isso não foi suficiente. Todos, né, à exceção de João, debandaram. E é interessante porque nessa passagem de Emaús a gente vê Jesus se aproximando. E isso representa um pouco da relação de Jesus para conosco. Porque por mais falhas a gente tenha, por mais erros a gente cometa, isso não muda o amor de Jesus por nós. E talvez essa seja uma grande lição. Jesus não desiste dos discípulos, ainda que não fossem parte ali, como Wesley colocou, não fossem parte dos 12, mas Jesus não desiste de ninguém, porque tomaram um caminho que talvez não fosse o mais adequado. E é aqui que me lembro de uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito, que é o capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel encerra a mensagem chama Endireitai os Caminhos. E Emmanuel encerra essa mensagem dizendo assim: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Essa mensagem me chama a atenção porque Emmanuel começa a frase com o verbo vir. Mas se você quer que Jesus venha, ou seja, ele não está, ele precisa chegar. Se você quer que Jesus venha, endireita os caminhos da existência. Só que ao final, ele não diz, você vai endireitar os caminhos e Jesus virá. Ele diz, endireita os caminhos da existência, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás. Ou seja, não é uma questão de ele vir, é uma questão de ele ser sentido, porque ele já está. Ele já está presente, ele já está ao nosso lado, porque o guia que se preze não sai correndo na frente, né? E deixa o ser guiado para trás. O bom guia, o verdadeiro guia, acompanha o ser guiado. E quem dita o ritmo da marcha é justamente quem está sendo guiado. E essa passagem me faz pensar um pouco nisso. Dessa insistência de Jesus em nós. E talvez que esteja faltando, ou melhor, certamente o que está faltando não é dele para conosco, mas nós nos colocando na posição de receber. Porque se nos candidatamos a discípulos, estamos nos candidatando a integrar uma equipe. Jesus está disposto a trabalhar conosco. Nós também temos de estar dispostos a trabalhar com o Mestre. Então, essa é uma passagem que me toca muito, porque demonstra que Jesus não desiste. Não desiste. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o Espírito da Verdade dizendo: eu me compadeço da vossa situação. Então,
olhando pela perspectiva do sentimento, me fica uma pergunta: será que eu estou me abrindo suficientemente para receber o amor de Jesus? Ou será que eu ainda estou preso num pensamento de que não mereço, não sou digno, Jesus não se importa? Enfim, é isso. Muito bem, então. Aí eu vou começar agora começar pelo Wesley, né? Mas então, Wesley, né, antes de Emaús, né, antes que Jesus transitasse por ali, ele teve um encontro, né? E uma das questões que mais se coloca na literatura, né, religiosa é a escolha, né, que Jesus fez por se encontrar, né, com a mulher, uma figura, como você disse ainda há pouco, né, uma figura feminina, né? E ali ele se encontra com ela e permite que ela o reconhece, né? Ela diz Rabone, né? Se dirigindo carinhosamente a ele. Como é que você, na sua perspectiva espírita, percebe a intenção que teve Jesus de procurar inicialmente Maria ali naquela circunstância, Wesley? O nosso Leonardo fez referência à significação de Jerusalém. Jerusalém, além de ser o símbolo da alegria religiosa, na sua etimologia é a cidade da paz. Mas naquela Páscoa se transformou num símbolo de provações. Provações que trouxeram uma grande perplexidade àqueles que estavam em volta de Jesus e de sua tarefa entre nós. Muitos se afastaram na autopreservação, exceção feita de João, como nós sabemos, e do grupo das mulheres que partiram com ele da Galileia para auxiliá-lo naquela que seria a última Páscoa de Jesus entre nós. Mulheres como Susana, Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, é uma testemunha da ressurreição. Salomé, mãe de Tiago, mãe de João Evangelista. Maria, chamada Cleofas ou Clopas, que era irmã de Maria de Nazaré e mãe de 3 outros apóstolos de Jesus, e outras que não são mencionadas. A mãe de Jesus, Maria, segue com ele para essa Páscoa. Algumas dessas mulheres tinham no centro o interesse de seguir as linhas de Maria de Nazaré. Outras mulheres se centralizavam no esforço de Maria de Magdala. Jesus não escolheu um homem, escolheu uma mulher. Símbolo de um grupo longevamente oprimido na história da humanidade, mas que demonstrou naqueles dias de perplexidade a maior fidelidade. Estão todas nas adjacências do Calvário. E são elas que na madrugada, após o sábado, saem manhãzinha para levar ungüentos, especiarias para perfumarem o corpo do amado. Jesus se disse para nós, mestre, Senhor, e muitas vezes nós salientamos essas tarefas de Jesus junto de nós, a tarefa do Senhor, do governador planetário, e não só governador planetário, mas de todo o sistema solar, e a tarefa de mestre,
aquele que tem as palavras sagradas que salvam e que ele veio nos ensinar. Ele escolhe as mulheres e dizia para nós muitas vezes que ele era o esposo das almas, o consorte das almas, a alma que tem essa manifestação sublime, de forma sublime e feminina. Então, entre a sua mãe, que nucleava um grupo, Maria de Nazaré, e Maria de Magdala, que nucleava um segundo grupo, em torno do qual estavam Joana de Cusa, Joana de Ângeles e Susana, ele escolhe Maria de Magdala para ser a mensageira da maior notícia de todos os tempos. A notícia da imortalidade, da demonstração das aparições de Jesus. A sua mãe é um lírio de perfeição. Maria de Magdala era uma flor de lótus ainda ligada à podridão do pântano das experiências recentes. Maria de Nazaré é uma luz do alto que se condensa na terra e oferece o seio, o ventre para Jesus. Maria de Magdala era uma pessoa que se corrompera em ilusões, mas que protagonizara a maior revolução da vida entre as vidas de que tratam os evangelhos. Ele não escolhe o lírio puro, adredemente evoluído. Ele escolhe o exemplo da renovação, figurando em Madalena ou Maria de Magdala, a sua mensageira, que vai levar aos 11 e aos demais discípulos a boa nova. Então, Jerusalém, naqueles dias, eram dias de perplexidade, mas foi sob a liderança de Maria de Magdala que algumas mulheres romperam com a dúvida, romperam com o abatimento, romperam com a própria dor e foram homenagear o Mestre querido naquele alvorecer. Então, Jesus não escolheu aleatoriamente a sua mensageira, como não escolheu também os dois de Emaús aleatoriamente. Deve haver um significado que o Mestre queria enfatizar, uma mensagem que ele queria que fosse levada adiante, como fez o Evangelho de Lucas e, en passant, o Evangelho de Marcos. Jesus, reconhecendo as nossas indigências humanas, traz como eleita o exemplo de maior transformação moral que aqueles dias tinham visto. Então, Jesus faz dela a sua peregrina da madrugada e faz dela a mensageira da imortalidade. Vitor Hugo, e aí, menino? Quando a gente pensa nas figuras de Maria, né? Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Aquela mulher, e numa época em que mulheres não tinham espaço, né? Hoje ainda tem muitas restrições, né? A figura feminina, que para nós, os espíritas, é uma figura angelical, né? Que encarna o sentimento de uma mãe, né? Um amor imensurável. Mas Jesus é um espírito de uma compreensão luminar, né, menino? E ele vem e escolhe exatamente uma mulher. Será que os discípulos, como é que foi a receptividade que eles deram quando ela chegou com a boa nova, né, com a notícia? Oh, ele não morreu mesmo, não. Né? Acabamos de conversar com ele. Né? Será como é que chegou ao coração dos discípulos ou dos apóstolos, né, que estavam todos amuados, né, tristes, contristados, né, com aquela ausência que tanto sofrimento trouxe ao coração deles? Assim, eu imagino o Pedro, né? Ele ficou na minha casa e não é possível que não apareceu primeiro para mim. Conviver. O Pedro é demais, né? Assim, se a gente tivesse condição nessas horas de
de revisitar aquelas cenas, porque, assim, pelo menos por parte de Pedro, ele tinha um amor, mas ao mesmo tempo um ciúme também de Jesus. É só a gente ver na última cena do Evangelho de João que ele, na hora que Jesus estava conversando com ele sobre como ele ia desencarnar e tudo, aí ele vai e pergunta de João, né? Aí Jesus vai dar uma resposta que não vai ficar muito satisfeito, mas como os evangelhos narram, a gente pode perceber que, a princípio, não acreditaram os discípulos que aquela notícia era verdade. Houve um certo embate aí no momento e na recepção da mensagem. Porque, vamos dizer assim, se a gente olhar o Boa Nova, o Pedro ele aparece em 2 capítulos interessantes, mais para o final, Maria de Magdala e o Mulher e a Ressurreição, onde a gente vai perceber que ele não, assim, ainda não tinha colhido muito bem o coração da Maria de Magdala. Então eu creio que assim, ele deve ter instaurado ali em primeiro momento um certo embate, infelizmente, demonstrando essa insegurança do próprio coração, porque, de certa forma, Jesus depositou uma confiança muito grande em Maria de Magdala, de tal maneira que chamou ela para ser dessas ovelhas, trabalhar em nome do Evangelho, e por parte do seu coração, Pedro ainda ficava um pouquinho receoso, porque talvez ela conseguira fazer o que ele próprio ainda não conseguira. Ela conseguiu alcançar o que ele ainda se encontrava distante. Porque, vamos dizer assim, a gente só alcança a ressurreição quando a gente passa pelo processo da crucificação. Então, Maria soubera crucificar-se, transformar-se para alcançar a nova vida. Ela suportara as mesmas acusações que o Cristo recebera, né? Na cruz, ela, na sua vida particular, na sua vida íntima, movimentou tanto seus sentimentos, sabendo com paciência acolher as opiniões, inclusive dos discípulos que não foram muito adeptos. E aqueles que sabem perseverar e não desistir do caminho, eles encontram a verdadeira vida. Então, o símbolo, ele perpassa igualmente a coragem que ela teve de superar o estado dessa vida infeliz e alcançar a plenitude dessa renovação. Como a lagartinha que enfrenta o casulo, soube Maria de Magdala testificar dessa realidade no coração. Só contemplam o Cristo crucificado aqueles que igualmente se renovaram e se transformaram. E de tal forma, os discípulos ainda se viam atados a determinados sentimentos, como os discípulos de Emaús também estavam. E foi muito legal a questão do Leonardo de considerar o simbolismo aí de Jerusalém e Emaús, porque é uma das coisas que Emmanuel faz e que dá para a gente pensar muita, mas muita coisa. Olha só, então, né, mexendo aqui agora com o Gustavo. E aí, Gustavo, você que é uma pessoa jovial, né? É um garoto estudioso aí que mexe com o coração de todas as pessoas quando está na tribuna, fazendo seus comentários. Então, Jesus, sempre por excelência, os exemplos que ele traz são vivos, né? Quer dizer, ele não vai dizer a ninguém, olha, vocês precisam confiar também na figura feminina, ou vocês têm que... ele simplesmente fazia acontecer circunstâncias tais que levassem as pessoas a inferir aquilo, né? Quer dizer, a figura de uma pessoa sofredora que for acolhida e amparada por ele seria a missionária que ia trazer a notícia inicial do retorno, né? E aí, Gustavo, eu queria já permear um pouco o tempo presente, né? Trazendo para a nossa vida espírita, né? Quantas e quantas vezes, né, Jesus se revela a cada um de nós através de maneiras tão diferentes, né? Sim. Esse ponto que você tocou
é muito importante porque tem uma frase de Humberto de Campos que eu gosto muito, está no livro Estante da Vida. Se não me falha a memória, no capítulo 25. Ele diz assim: Deus usa o tempo, não a violência. E essa frase, ela tem uma amplitude muito grande porque demonstra a ação do Criador. Daí Emmanuel dizer: Deus age em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. E nesse sentido, quando a gente olha para as ações de Jesus, que é o representante máximo da divindade para nós, a gente percebe exatamente isso. Então ele não chegou para os discípulos que estavam numa sociedade machista, numa cultura machista, de menosprezo ao feminino. Daí alguns dizer que o simples fato de ser mulher já era por si só uma grande prova. Imagine. A par de tudo que você viria fazer, só o fato de ser do sexo feminino já era por si só uma grande prova. Então, ao invés de Jesus pegar e enfrentar toda a cultura de uma vez, violentando consciências, não porque a cultura era boa, mas porque representaria uma violência a consciências, Jesus exemplifica. Ele exemplifica. Então, ele está a caminho para atender a filha de Jairo, que estava tida como desencarnada. Ele para por causa de uma mulher. E aí, nessa hora, irmãozinho, eu também queria ver o Pedro. Porque o Pedro falando: não é possível que a gente vai parar a caminhada. Você para. Ele parou. Ele estava indo atender um caso grave. Né? A filha... Aí depois chega a notícia que a filha havia desencarnado. Ele para. Com Maria de Magdala, ele age de forma muito sutil. Ele não impõe a presença de Maria de Magdala, mas ele vai mostrando pela importância que ele dá a essa mulher. E hoje nós sabemos como ela é digna dessa atenção. Ele vai mostrando aos pouquinhos, como ela era importante. E como aquela cultura de menosprezo precisava ser vencida. Então Jesus faz assim com a gente também, ainda hoje, né? Eu vi um comentário aqui falando assim: ele nunca foi embora, ele permanece conosco, de fato, como você pontuou. E ele vai sutilmente nos apresentando, nos cercando, porque Jesus trabalha com a nossa intimidade. E nesse sentido, nunca será imposto algo de fora para dentro. Jesus trabalha para que nasça de dentro para fora. Porque Jesus quer promover, além de tudo, em nós, a espontaneidade. Então, a gente percebe que Jesus vai nos buscando pelas situações e pelas pessoas, de uma forma muito caridosa, de uma forma muito amorosa, assim como fez aos discípulos, e assim como faz desde sempre, né? Então, esse ponto que você levantou, Batino, de fato, me chama muita atenção também. Porque já é em si uma lição para nós. Quantas vezes nós queremos impor os nossos pontos de vista? Quantas vezes eu quero impor a minha posição, o meu modo de ver, o meu modo de agir, como se o meu nome fosse a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Como se o guia e modelo fosse eu, e não o Cristo. E aí eu quero que os outros sigam aquilo que eu penso. Mas Jesus, ele tem tanta certeza da mensagem que ele está trazendo, que ele vive a mensagem, porque esse é o melhor jeito, né? Imagine que eu chego para você com uma dieta e falo assim: olha, essa dieta aqui é maravilhosa, mas assim, espetacular. Aí você fala assim: mas você já seguiu? Não, eu não. Eu estou passando para você. E você que não. Se ela é boa mesmo, antes de eu te passar, eu apliquei para mim. É assim que Jesus faz. Essa é a grande lição. Se você quer conduzir um pensamento que é bom de verdade, aplique ele primeiro a você. Para que as pessoas possam ir sendo tocadas. Como Emmanuel diz, né? Ide e ensinai, nas palavras do Cristo ide e exemplificai, para que os outros aprendam como se deve fazer.
E aí, Leonardo, olha só, a gente quando a gente traz isso para o tempo presente, né? Essa maneira como Jesus se mostrava, como ele fazia escolhas, como ele pedagogicamente, né, nos transferia conhecimento, saber, a gente vê que parece que na vida de cada um de nós, dentro do Espiritismo, né, parece a gente sentir que há uma estrada de Emaús no nosso caminho, né? Bem, pegando a finalização do Gustavo, inclusive, a primeira fala ainda, né, a pensarmos em Jesus se aproximando de nós, né, quando de fato nós vamos nos abrir a aceitar Jesus na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso pensamento, mas também pensando aqui, sendo na estrada de Emaús, quando o Cristo aparece, se mostrando ali, trazendo a imortalidade do Espírito, a lembrar que nós devemos nos reconhecer primeiro como espíritos, a trazer os nossos deveres espirituais, né? Então, quando ele também apresenta, através da imortalidade da alma, falo isso porque, trazendo para os dias de hoje, nós espíritas, adeptos da doutrina, temos que trazer no cerne das nossas ações, dos nossos desejos, da nossa caminhada, o caminhar mesmo, né, diante da estrada, esse olhar espiritual. O problema é como nós temos nos colocado diante da estrada e aonde nós temos buscado o Cristo. Porque o Cristo, de fato, é aquele que está conosco a todo instante, independente das nossas escolhas. Porque o livre-arbítrio ele pode ser uma ferramenta positiva ou ele pode ser um fator muito complicador. Fato é que o Cristo ele está disposto a mergulhar conosco, mesmo que seja na escuridão, nas trevas, de braços abertos a nos tirar dessa condição, mas espera que nós façamos esse movimento de convidá-lo a entrar na nossa casa. Na casa, né, pensando aqui, a nossa casa mental, dos nossos pensamentos, das nossas ações, a olharmos a vida não apenas pelas necessidades materiais que temos corrido, o pão material do dia, né? Tanto é que a própria passagem coloca a descobrir o Cristo ao partir do pão, a olhar o pão materializado. Porque o convite deve ser encontrarmos o Cristo no dia a dia na busca pelo pão celeste, pelo pão das coisas que nos elevam, o movimento daquilo que nos aproxima, de fato, do Cristo como modelo e como guia, não nós como sendo a referência da questão, como o Gu coloca. Então, qual é o olhar que nós temos que trazer aqui? A lembrarmos que somos espíritos e que precisamos trazer o nosso compromisso espiritual. Que o Cristo, ao estar conosco, reconhece a nossa pequenez, mas sabe que diante do nosso esforço, diante do caminho, do caminhar da vida, nós também vamos podendo alcançar degraus a mais. Mas o que diferencia o Cristo a nós é que o Cristo já traz um olhar mais espiritual e nós ainda muito material. A nos convidar a entender que o essencial, de fato, é aquilo que está invisível aos olhos e não aquilo que, por vezes, buscamos no nosso dia a dia, nos prazeres imediatos da vida, né? Saibamos olhar o tempo, saibamos, de fato, esperar esse remédio que é o tempo divino. Né? Então, que saibamos ter a paciência diante dessa estrada, a entendermos que o Cristo está conosco. Quando buscamos no capítulo 6, olha que gostoso a pensar nessa conversão da estrada, a voltarmos, né, a fazer a meia volta e voltarmos mais uma vez a Jerusalém. Quando buscamos no Cristo Consolador no capítulo 6, ele vai dizer que as nossas almas não estão abandonadas, que ele mesmo tem as cultivado no silêncio dos nossos pensamentos. Mas quando é que nós nos silenciamos diante das tentações do mundo e nos colocamos a ouvir, de fato, o que o alto tem a nos trazer, né? Acho que é isso. Muito, muito de uma riqueza extraordinariamente grande, né? Eu estava pensando aqui, Wesley, enquanto a gente vai conversando sobre essa temática de hoje, né? E pensando assim, que é importante para nós, os espíritas, compreendermos, né?
a maneira como Jesus se manifesta e se apresenta a cada um de nós, né? Então, hoje é como se cada um de nós estivéssemos caminhando numa estrada semelhante à de Emaús, e quando nós conversamos com os nossos confrades, os nossos amigos, a cada instante, né, a gente troca impressões, mas ele, então, está se aproximando de nós e nós não o reconhecemos. Não percebemos que ele nos passa uma mensagem, que ele nos traz uma proposta, que ele nos faz sentir uma ocasião, uma oportunidade, não é, Wesley? Sim, Rubatino. A estrada de Emaús é um acontecimento histórico, mas é também uma experiência de onde podemos extrair ensinos simbólicos. Então, podemos falar de uma estrada simbólica de Emaús na vida de cada um de nós. Depois da Cidade da Paz e a transformação da fase da vida em provação, nós nos afastamos da fonte da paz. Por não compreender a provação, por não compreender o papel da dor, por não ter uma reação de sofrimento mais construtiva, fazemos o distanciamento. Quando falamos que Jesus está sempre presente, obviamente que para o espírita, nós compreendemos isso não como a manifestação de um Deus onipresente, mas de um guia, de um modelo que organizou ao longo da nossa história falanges de servidores que se multiplicam com os séculos e estão construindo uma rede de fraternidade e auxílio que vai ser a salvação coletiva da própria humanidade. Então, Jesus presente, a presença amorosa de Jesus no nosso caminho, no caminho dos afastamentos, dos transviamentos, diante das perplexidades das dores, diante das inquietudes, das dúvidas que nos assaltem, encontra não no mestre em pessoa a figura presente, mas a presença do que ele idealizou, do que ele organizou e do que vem se desenvolvendo em termos de socorros espirituais para todos nós, habitantes deste planeta. Então, essa presença amorosa é em nome de Jesus e nos chega das mais variadas formas. Mas observemos como que o modelo de Jesus em todas essas fontes de auxílio costumam chegar aos nossos caminhos. Os dois viajantes são abordados. E certamente que aquela abordagem foi muito simpática, muito atrativa. Jesus, de fato, ele tinha esse poder de trazer para o seu em redor uma espécie de atmosfera de acolhimento, atmosfera de manhã, atmosfera matutina, ou atmosfera de montanha, aquele ar diferente que sensibiliza, aquela força de alma que irradia e toca e atrai para si a atenção. E ele, ao invés de falar de outras coisas, a primeira abordagem junto aos caminhantes de Emaús, e certamente é um padrão para quase todos nós, que ele vem falar com os dois e conosco através das Escrituras. Então, diz o texto de Lucas que Jesus passa a falar-lhes desde os ensinos de Moisés, passando pelos ensinos dos profetas, de tudo aquilo que dizia respeito ao Messias, ao Cristo e ao que ele deveria viver e enfrentar. E a vida certamente deve usar muito essa metodologia conosco e aproxima uma fonte de orientação que às vezes é um familiar, às vezes é um companheiro da lida profissional, às vezes é um instrutor da nossa religião, às vezes é um livro,
Tagore escreveu que um livro é sempre uma alma falando ao nosso coração, quando está aberto. Mas quando está fechado, é um amigo que espera. Então há muitas fontes para que o coração magnânimo de Jesus nos alcance através de intermediários. Ora, em Belo Horizonte, quando a capital era recém-fundada, 2 norte-mineiros foram conhecer Belo Horizonte nos seus primórdios. Um se chamava Ezequiel Pereira. O seu irmão, um pouco mais velho, chamava-se Cícero Pereira. Estavam na Afonso Pena quando um panfleto tocado pelo vento ficou preso nas pernas de um deles. Ele pegou a mensagem e viu que era uma mensagem espírita. E eles que estavam jovens e sem um endereço religioso na existência, leem a mensagem e dizem para si mesmos: vamos conhecer a fonte desse texto? E se aproximam do Espiritismo. Basta dizer que, algumas décadas depois, Cícero Pereira será o presidente da União Espírita Mineira, entre o final dos anos 30 e começo dos anos 40. A perplexidade, a dor, a inconsistência do momento, a insegurança, a dúvida, sempre atrai uma presença amorosa nas almas sinceras, Rubatino. Nos corações sinceros, a dúvida é uma bênção. Como disse Emmanuel em O Consolador, perguntado ao benfeitor se na alma sincera a dúvida pode trazer um bem, ele respondeu que sim, porque a dúvida sincera origina a mente crítica e dá nascimento à fé racional. E todas as nossas necessidades sinceras e verdadeiramente vividas atraem do manancial do Cristo os intermediários que vão nos lançar no caminho das respostas, que vão aplacar as perplexidades. Jesus trouxe o ensino para depois se revelar o Cristo. Tocou o entendimento com as explicações e depois atraiu ao remanso do seu coração ao fazer a sua assinatura mais clássica, que é partir o pão. Outros irmãos de outras religiões entenderam nisso um rito, um sacramento, que deve ser vivido em lembrança a ele. Os espíritas veem no partir o pão um chamado a se identificar com Jesus, distribuindo o alimento do corpo, o alimento da alma. É assim que a verdadeira Eucaristia se processa. Então, concluindo esse raciocínio, essa presença amorosa, ela é em toda a humanidade, qualquer que seja a denominação religiosa ou a ausência dela naquela vida. Mas o importante é viver com sinceridade as nossas perplexidades, as nossas dores, procurando realmente compreender. Nós temos a mania de questionar a realidade. Não é assim que a vida funciona. É a realidade que nos questiona. É a realidade que nos consulta através das nossas respostas pessoais a nível de ideias, de falas, de atitudes e comportamentos. Na dor, então, nós não devemos afastar da Jerusalém Celeste, porque a dor na Jerusalém Celeste é um questionamento para o nosso comportamento, que deveria ser de fidelidade e de sinceridade. Hoje nós estamos fazendo aqui a live dos meninos, né? Só tem homens na live. Mas na semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma live que vai ser o contrário, vai ser a live das meninas, né? Olha só, que bacana. O adoecimento da alma vai tratar a mediunidade aflorada, trazendo grandes estudiosos da tribuna espírita no Brasil.
né? Não só de Belo Horizonte, mas de outros estados, figuras bastante conhecidas aí. Então, vai ser um momento extraordinário, né, na live das meninas, para a gente fazer grandes reflexões, estão todos convidados. E o Grupo Sheila tem transmissões, né, que ele faz de suas reuniões públicas que ocorrem presencialmente e podem ser vistas também de casa. Então, todas as noites, todas as tardes, a gente tem transmitido. E amanhã a gente vai ter, né, na reunião pública de quinta-feira, a Divina Presença, um tema fantástico também, né, gente? Essa reunião um pouquinho mais cedo, né, em vez de a nossa live começa às 21 horas, essa reunião começa às 19h30. Estão todos convidados também. E, meus amigos queridos, a live vai poder ser avaliada também por você que está em casa, né, fazendo seus comentários se você gostou, dando sugestões e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos colocar aí no chat, né, vamos colocar o link para você fazer isso. E, meus amigos queridos, nós temos 2 livros, né, que foram escritos pelo Wesley, que estão na livraria do Grupo Sheila, né, o primeiro, Da Manjedoura a Emaús, um livro interessantíssimo, editado pela Federação Espírita Brasileira, e ele lançou recentemente Deus antes e depois de Jesus, que também esse é um livro novo, né, que está disponível, uma visão interessantíssima do tema, né, que é você se situar numa observação de como compreendíamos Deus, né, e como o compreendemos hoje, né, a partir da chegada das luzes trazidas pelo Cristo. Mas o tema fantástico de hoje, nós queremos trazer muito para o presente, porque como Jesus se manifesta em nossas vidas de maneiras tão diferentes, né, e nos mostra, e nos faz convites incríveis, através de oportunidades fantásticas que surgem, né, nas nossas estradas pessoais de Emaús, né? Que estamos aí transitando, né? Eu acredito, sim, que bom, Jesus está sempre aí, mas no fundo, sempre tem algo mais que eu não estou acrescentando ainda, né? E de repente vem aquela oportunidade, você conversando com um amigo e o outro, surge algo extraordinário que vem mexer com você. Quantas e quantas vezes na casa espírita, né? São recebidas pessoas que enfrentam problemas gravíssimos, né? Problemas de relacionamento, dificuldades pessoais, falta de trabalho, muitas barreiras a serem vencidas, muitos obstáculos a serem transpostos. E como que a doutrina espírita nos dá a oportunidade, né, de ser nessa estrada de Emaús, de cada pessoa que transita pela vida, né, que tem notícia de Jesus, mas que ainda não o percebeu na essência, Jesus traz isso ao nosso encontro, né, menino? Como é que chega ao seu coração aí, jovem, né? Essa ocasião em que as dificuldades, os problemas que existem são, na verdade, chamamentos, né, que nos fazem exercer a solidariedade. Por exemplo, né, nós tivemos aí a pandemia, ainda estamos saindo dela, mas nunca se viu tanta fraternidade, tanta caridade, tanto amor ao próximo sendo expresso dessa maneira. Né? A pandemia não foi só o mal, né? Como disse no início lá, o Léo, né, ele estava comentando com a gente ainda em off, né? E ele estava dizendo que desse ensejo que a pandemia trouxe. Nós redescobrimos a casa espírita, né? Nós reinventamos a maneira de trabalhar. É como Jesus se manifesta a cada um de nós na sua própria estrada, não é mesmo, menino? Com certeza. A gente assusta quando as dificuldades chegam e a gente sai dessa fé divina que o Evangelho nos inspira e muitas vezes a gente bandeia para um certo pessimismo. Mas a gente pode contar sempre com esses corações queridos que estão conosco, os nossos anjinhos da guarda, que às vezes faz o mesmo que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Vem falar assim, olha, eu sei que você está triste, a situação está desse jeito, mas
deixa eu te mostrar aqui uma outra direção. E muitas vezes a gente demora um tempo bom a digerir esse cuidado que o plano espiritual tem conosco. E às vezes a gente fica como que dependente de situações concretas e materiais. Enquanto que alguém não chega e fala com a gente, às vezes dá um sacode, fala, acorda, uma situação material de fato, uma enfermidade, alguma coisa, vem e nos chama para a gente prestar atenção, que a gente estava indo de ladeira abaixo, né, de mal a pior, e aí alguma coisa vem, sacode nosso coração e fala assim, olha, eu tô aqui, você não tá sozinho, lembra daquilo que você veio fazer, a vida te espera e te chama, os seus compromissos estão aí, e a gente retorna, faz esse retorno. A pandemia, de certa maneira, representou esse partir do pão, que foi esse instante material da presença do Cristo, a chamar as nossas almas, a convocar os nossos espíritos para a gente fazer aquilo que, na verdade, a gente há muito tempo andou esquecendo. Entender que a gente não está sozinho na vida e que tem muitas pessoas para a gente ajudar. Às vezes a gente costuma ver Deus somente nas situações que nos agradam e esquecemos de observar nos momentos que também convidam-nos ao desafio. Porque na maioria das vezes a dor, ela é simplesmente um embrulho do presente divino do reencontro com a paz, aonde vai nos alertar daquilo que nos cabe realizar, dos desafios que nos cabe enfrentar. E a gente percebeu pessoas que às vezes foram ao mais extremo, mas que se ergueram vitalmente mais forte, porque souberam encontrar, através do plano espiritual, esse caminho de volta. Porque o partir do pão foi o caminho de volta, foi o ponto de virada na experiência difícil que aqueles espíritos ali estavam vivendo. Até aquele momento era uma perspectiva, mas depois dali era como se a vida demarcasse um novo caminho, uma nova resolução, que inadiavelmente a gente a todo momento vem. E que eu agradeço essa live, já valeu pelo momento que eu estou vivendo e pelo que ela provocou de reflexões no meu coração. E aí, meu caro Gustavo, veja bem, né? Então, diante disso que a gente está refletindo agora, né? Quer dizer, o momento que vivemos, né? Com tantos problemas, pessoas buscando as casas espíritas, um sofrimento muito grande, né? E nós temos a oportunidade de ser aquele representante do Cristo que, de repente, aparece nas fronteiras daquele encontro e podemos levar um conforto, uma palavra amiga, uma proposta, né, diferenciada, renovar a esperança, o desejo de prosseguir, a vontade de continuar, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Faço das palavras do irmãozinho as minhas, porque essa live está abrindo perspectivas de reflexão muito importantes. E esse ponto que você menciona agora é muito relevante, sobretudo para nós espíritas, porque a gente é muito afeiçoado ao raciocínio, ao intelecto, né, à razão. E é claro que isso é importante, né? A base da doutrina está na lógica, na busca da lógica da vida, do entendimento dos fatos, das leis, enfim. Só que tem hora que a gente precisa só sentir. Não precisa explicar. Como, por exemplo, como sempre se diz, né? Você está num velório de uma mãe que está enterrando um filho de 2 anos, vítima de um câncer. Você não vai explicar para ela lei de causa e efeito. Ela não precisa disso naquele momento. O que ela precisa é de um acolhimento, e talvez o chorar junto, o abraçar, o dizer, olha, essa dor é normal,
sinta a sua dor. É normal. É uma pessoa ali que você amou, que você cuidou e agora parte. É normal. Então, nós espíritas, muito afeiçoados ao raciocínio, precisamos nos ater igualmente ao sentimento. Porque a melhor forma de acolher alguém é pelo sentimento. Às vezes, sim, pela ideia renovadora, pelo conhecimento consolador, que é como Kardec vai dizer, né? Kardec diz assim lá no Evangelho: a criatura, então, crê de uma forma robusta porque compreende. Porque compreende. Então é importante a compreensão. Só que nos momentos, às vezes, de maior dor, de maior desespero, o mais importante é presença. E isso a doutrina espírita também nos auxilia, né? Nos auxilia. É interessante porque quando a gente olha para Jesus, e aí a gente pode pegar essa passagem de Emaús ou outra, antes de tudo ele esteve presente. Antes de tudo ele esteve presente. Então, Emmanuel vai comentar, por exemplo, aquela passagem da tempestade acalmada, e aí ele se baseia no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, primeiro Jesus acalma a tempestade, depois ele vai perguntar sobre a fé. Então, primeiro ele ajuda, depois ele pergunta. Pedro caminhando sobre as águas, Pedro afunda, Jesus o recupera, põe no barco e depois pergunta, depois fala, depois vem a lição. Então, o acolhimento, ele passa por um abraço da alma. E a doutrina espírita, se a gente ficar demais no intelecto, ela perde o caráter de consolador prometido. Ela perde. Então, esse ponto que você pontuou, Martino, eu particularmente achei muito importante, porque me fez pensar sobre isso. A doutrina espírita não pode deixar de ser o consolador prometido. Às vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo de favorecer a inércia. Quando você fala assim, olha, você é amado, você é cuidado, os espíritos vão te proteger. E aí a gente tem um certo receio de favorecer a inércia. Então a pessoa fala assim, então eu já sou amado, então eu não vou fazer nada. Só que a questão da vida não é ser amado. Porque isso aí a gente já é desde o princípio. Nós somos criados pelo amor. É claro que já somos amados. A grande meta da vida não é ser amado por Deus, mas amar. Então, a doutrina espírita consola e impulsiona a ação, mas é preciso saber o momento das coisas, né? Ter o tato. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Para que a gente não transforme a doutrina espírita num ringue de intelectos, para ver quem é que argumenta melhor que quem, para ver quem é que sabe mais do que o outro, né? E aí, Léo, como é que você, como espírita militante, né, como tribuno, aí, divulgador da Boa Nova, vê as grandes dificuldades que avassalam a humanidade no tempo presente, né? A gente vê chegar a casa espírita, casos comoventes, né? Que buscam socorro, buscam amparo, e nós acabamos tendo esse papel importante ali dentro, de permearmos aquelas dificuldades com aconselhamentos, com apoios, com ajudas, né, maravilhosas que muitas vezes estão ao nosso alcance e a gente leva aquelas pessoas. Como é que essas estradas de Emaús, de cada uma das pessoas, né? Porque se nós tivemos lá 2 discípulos que conversavam com Cristo sem perceber que era ele, né, no primeiro momento, porque ele não se apresentou, né? Assim como ele não vai se apresentar ao sofredor que busca uma casa religiosa. Ele vai ter aquelas pessoas que o interpretam, que são seus apoiadores, né? E que muitas vezes estão distraídos à trilha da vida, não é, Léo? Eu acho interessante, trazendo até esse olhar, né, do Gustavo, abandonando um pouco a questão intelectual, que se faz tão necessária da própria doutrina, né, de buscarmos pelo sentimento, pelo calor humano,
a nos colocarmos no lugar do outro, mas não só através da empatia, mas a entendermos o outro, a compreendermos, né? Eu acho que quando nós, de fato, trabalhamos pela fé raciocinada, bem raciocinada, nos mostra que a intelectualidade é importante em outros departamentos que não sejam do coração. Então, senão nós ficamos muito nas palavras, no intelecto, e não conseguimos sentir o próprio coração. E quando buscamos o bom espírita, realmente ele é aquele que busca a sua transformação, de fato, para controlar as más inclinações, né? De fato, aqueles caminhos tortuosos que nós temos escolhido. Então, o que me chama muito a atenção numa passagem nessa passagem, um pedaço, uma citação, é quando vão questionar a própria morte do Cristo crucificado, e o próprio Cristo, né, na posição de peregrino, vai dizer, mas porventura não convinha ao Cristo passar por tudo isso, né? Ele seria alguém muito diferente de nós, no sentido de ter privilégios, ou ele veio, de fato, exemplificar, a trazer pelo sentimento, pelo campo do sentimento, de fato, ligar o amor ao educando aquele que tem educado, né? Porque a gente olha as dificuldades do mundo, nós imaginamos, de fato, estarmos abandonados, e como já falamos aqui, o Cristo tem nos apoiado, né? E outra coisa muito interessante, que a própria passagem nos coloca, é onde foi o Cristo depois que ele partiu o pão e se desaparece, né? Desapareceu aos olhos daqueles que com ele estavam. Qual era o papel do Cristo e o que ele espera de nós? Porque quando ele desaparece, ele já tinha cumprido o seu papel ali, que era auxiliar e trazer o consolo, aconselhar aqueles corações que buscavam sedentos de aflição. Mas após receberem isso, ele se desaparece aos olhos materiais, porque não se faz mais necessário. Então, o movimento nosso, como um bom espírita, como bom cristão, de fato é compreendermos os movimentos que nós temos que fazer para nos conectar, para criar pontes entre os corações necessitados. Porque ora nós estamos ao encontro desses, ora estamos nós sendo socorridos. E não sabemos em que quilômetro da estrada nós estamos, se mais próximo de Jerusalém ou mais próximo de Emaús, se a socorrer ou sendo socorridos. Por isso o cuidado e o convite, de fato, para que nós estejamos não mais com os olhos fechados, mas com os olhos abertos, a compreender e perceber as nuances mais simples que se apresentam diante dos nossos olhos, né? E só para concluir a fala, eu lembrei aqui do capítulo 18, lá do livro Nosso Lar, quando a Laura vai nos trazer que o verdadeiro pão, né, o pão divino, é aquele que alimenta as almas, né? É o alimento sublime que alimenta o coração. Então, qual pão nós temos buscado diante dos nossos compromissos? Aquele que alimenta os nossos sentimentos, alimenta o coração, ou aqueles que ficam na superficialidade do mundo, apenas diante do que o mundo pede, do aplauso do mundo? Acho que é essa as minhas considerações. Então, né? Sempre muito ricas essas reflexões. E há um escrito interessante que nos foi enviado aí no chat, né, enviado pela Olga Batista de Souza, e que ela diz que, citando Emmanuel, né, todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. E aí a gente volta à mesa redonda, né, mexendo novamente aí com Wesley, né, Wesley? Essa colocação bastante interessante feita pela nossa irmã, né? Bastante interessante. Todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. Na linha dos últimos registros dos companheiros de sala, todos foram bem felizes, destacando que, sobretudo, a presença de Jesus foi confortadora, foi consoladora, onde nós vimos amorosidade e ensino conjugados.
Eu diria que a grande contribuição do espírita nesses tempos em que nos afastamos de uma fase mais crítica, mas cujos efeitos permanecem, nos distanciamentos afetivos que a morte efetivou para tantos, nas perdas materiais que chegaram a tantos outros grupos familiares, na busca de uma informação, de uma luz que justificasse esse evento recente na história humana, acima de tudo, a contribuição espírita no nosso pensar tem que ser um consolo argumentativo, não com explicações propriamente, mas um consolo argumentativo. E os nossos argumentos, quando são necessários, têm que ser consoladores. Se nós temos pessoas, e nós próprios podemos ser exemplos disso, em fase de sofrimento, de perplexidade, a nossa contribuição não é só o acolhimento, não é só o abraço, não é só o aconchego. Tem que ser um abraço, um acolhimento, um aconchego argumentativo. E isso é quando o sentimento está qualificado pela fé. O consolador não pode ser perplexo, como aquele que vai ser o alvo do consolo. O consolador, doutrina e pessoa, tem que ser argumentativo no campo da segurança. E isso é o que acontece com os nossos sentimentos quando são tonificados pela força da fé. Se estamos numa experiência de precisar estender o nosso sentimento a alguém, esse sentimento tem que ir a essa pessoa com o vigor da nossa fé, da nossa confiança. Porque todos sabem abraçar no planeta, a princípio. Todas as religiões chamam a atenção para o papel do amor, do conforto fraternal que nos devemos e precisamos compartilhar. Mas a fé espírita, na sua robustez, quando consegue se transformar no complemento do consolo, é o argumento que levanta o caído, que lhe desperta a esperança. A caridade sem a fé seria o quê? Então nós precisamos, como espíritas nesses tempos, nos fortalecer. Nos fortalecer nessa fé que deve ser representativa do espiritismo para a nossa comunidade. Então é tempo de qualificar os conhecimentos, de dar mais firmeza ao mundo íntimo, dar mais firmeza à nossa emocionalidade, para que a humanidade veja no espírita um exemplo de quem luta por superação, mas que não é refém das perplexidades de cada época. Nós precisamos, como espíritas, ser um testemunho de uma fé enriquecida. E, nesse sentido, eu recordo Ignácio Bittencourt, português, que veio ao Brasil, tornou-se vice-presidente da FEB e passou uma existência dedicada à mediunidade curadora no Rio de Janeiro. Uma existência dada a acolher o sofredor em sua mazela orgânica, em sua mazela mental, vitimado pela obsessão, e ao desencarnar pelo Chico, em voz do Grande da Lei, vai dizer: os mesmos pacientes que nós acolhíamos e sustentávamos continuam doentes aqui, continuam refém das suas mazelas. Então, o espírita, vai dizer ele, precisa de um conteúdo sadio, seguro, em termos de conhecimento, mas de muita firmeza no modo de viver,
para estender nessa exemplificação aos padecentes do mundo, e nós próprios entre eles, aquilo que realmente é a salvaguarda, aquilo que realmente é o sustentáculo que nos emancipa de nossas mazelas, que é a vivência desse evangelho através da reforma pessoal. Então, a mensagem do Ignacio Bittencourt, nessa obra, vem trazer o seu depoimento de que o envolvimento afetivo sem o testemunho de uma educação renovadora mantinha no mundo espiritual os mesmos acolhidos e doentes ainda enfermos. Pois é, nós estamos caminhando celeremente para o final da nossa live, né? Como o tempo passa rápido, impressionante, né? E nesse momento que estão chegando aí a parte terminal da nossa reflexão de hoje, né? Nós queríamos avisar os amigos de casa que a gente vai receber, no dia 27 de julho, né? Nós vamos ter uma live tratando do filme Os Mensageiros, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e vai estar conosco o artista principal do filme, que é o Renato Prieto, né? Vamos mostrar rapidamente um videozinho. Esse primeiro vídeo ele apenas divulga o evento, mas nos próximos ele vai dizer da presença dele entre nós. Pedir a nossa retaguarda aí. Vejam só, meus amigos, isso é incrível que eu vou falar para vocês. Eu tô de costas para o mesmo cenário onde eu gravei uma outra cena de Nosso Lar 1 e hoje gravando Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Um elenco maravilhoso, direção do Wagner de Assis, uma bela equipe, você não perde por esperar. Emoção para divulgar essa bela doutrina codificada por Allan Kardec no mundo inteiro. Aguarde! Então, vem aí, né? Vai ser muito legal. E olha só, meus amigos, nós estamos então chegando na parte final, né? Nós queríamos agradecer muito a todos vocês pelas presenças amigas, né? Pelas suas contribuições tão maravilhosas, né? Trazidas sobre esse tema, sobre a estrada de Emaús, que se a gente fizer uma inferência adequada, nós vamos verificar que somos também caminhantes de uma estrada parecida com essa, né? Em que nós estamos transitando pela vida. E somos daqueles discípulos, né, que não muito bem identificados, às vezes, né, como ocorreu na estrada de Emaús, né, Wesley, com o Cleopas e um outro que não é citado pelo evangelista, né? Então, né, às vezes isso ocorre com cada um de nós nas oportunidades que o dia a dia nos oferece, né, e que nós estamos caminhando na trilha, sabendo que ele não está presente, mas ele está presente, né? Ao mesmo tempo, né? Ele não está fisicamente entre nós, mas ele está e é capaz de influenciar os nossos destinos, de nos inspirar as trilhas, os caminhos. Então, eu queria passar para cada um de vocês aí com 30 segundos para a gente fazer as dessas despedidas, os nossos agradecimentos a Deus pela oportunidade do encontro, né? Fique à vontade aí para começar. Bom, começo eu, então. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui entre esses corações que tanto contribuíram e nos convidar à coragem de encontrarmos Jesus de fato na nossa estrada e buscarmos novos caminhos a partir das reflexões de hoje. Agradecer, acho que só agradecer e nos colocarmos a sentir mais, né? A acalmar os nossos corações e sentir muito mais, para podermos agir com mais tranquilidade e amor. Bom, eu queria agradecer também, agradecer a possibilidade de estar mais uma vez aqui entre pessoas tão queridas, agradecer a você, o Batino, o Paulo, que ficou aí nos auxiliando, né? Praticamente sustentando a live sozinho, muito bom. Agradecer a todos os comentários, as participações, as palavras, as colaborações, porque a gente comentava nos bastidores, né, Rubatino? Essa live o intuito de uma construção em conjunto e creio que as participações aqui foram muito importantes para essa edificação. Eu agradeço enormemente
Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Eu também desejo dizer a todos da minha gratidão, primeiro por compartilhar o pensamento e emoção desses colegas de sala, a orientação do Rubatino, a confiança do Grupo Espírita Irmão Sheila. Dizer que Jesus é uma alma que ilumina como o dia, que acolhe como a noite. Alguém escreveu: quem é esse cujas palavras sobem às estrelas e as enchem de estupor? É Jesus, o hierogramático perfeito, o que tem o dom das palavras que amenizam, que socorrem, que orientam, que salvam. O nosso Mestre Jesus. Eu agradeço, como sempre, a paciência de todos em me acolher aqui. Agradeço por representar essa live, o cuidado de Jesus com o meu coração. Hoje eu estava meio chorezinho e recordar essa passagem evangélica fez o meu coração estar com a alma mais aberta para esse amparo que eu tenho sempre recebido. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comentando e compartilhando. Verdadeiramente o Evangelho vem para ser aos nossos corações esse alimento que nos sustenta a vida, porque verte do próprio amor do Cristo. E só o amor é capaz de sustentar-nos nas nossas experiências mais difíceis, erguendo os nossos espíritos para a gente estar conectado a Deus e cumprir aquilo que a gente precisa fazer. Jesus nos abençoe muito. Pedimos ao engenheiro Paulo Henrique que se apresente aí na tela conosco, por favor. O amigo Paulo Henrique está sempre na nossa retaguarda, assegurando as transmissões. Nossa gratidão eterna a esse amigo querido. E em nome do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né, nós desejamos a todos os componentes da mesa de hoje uma noite maravilhosa, de muita paz, junto às suas famílias queridas, né, e até um dia desses aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.